Só de estar reunido aqui, só isso, irmão, nós já quebramos muitas coisas. Temos coragem. E esses dias, quando houve tantas pregações, né, e quando se encontram tantos teólogos, a gente senta numa mesa, está discutindo assunto, falando. E é interessante que cada um aqui, que está aqui, poderia ser um pregador nesses dias. Qualquer uma dessas pessoas aqui. E acabamos sendo, nesses dias que nos reunimos, cada mesa que a gente cruza, né? Um fala, não é assim, eu vejo que é assim. E quando a gente olha pregações que houveram aqui, hoje de manhã e ontem à noite, né? Teve pastor que falou, agora eu entendo o que é cingir os lombos, porque para ir na conferência assim, tem que cingir. Porque o pastor Marcelo bateu demais. E é interessante que, quando a gente olha a revelação de Deus que vem para um lugar, estava observando o pastor Gustavo falar, o Marcelo também, e cada um fala por um veio da revelação, né? E uma coisa que a gente precisa ser maduro para entender é que nenhuma revelação trabalha contra outra revelação. Mateus 6, versículo 16 em diante. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te dará uma recompensa. Vira só a página e vamos ver alguns versículos do capítulo 9. Diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos? Capítulo 9, versículo 14, Mateus ainda. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Há uma segunda tradução em algumas bíblias aí, também exatamente no afirmativo, dizendo, e jejuarão. Os dois são afirmativos. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus, nós te adoramos nesta noite, bendizemos o teu nome e declaramos que a razão de estarmos aqui é simplesmente porque não temos nem para onde ir. Mesmo com chamados, mesmo conhecendo tudo isso, mas ainda dependemos desesperadamente do Senhor, da sua presença, Deus. E nessa noite nós nos prostramos diante da tua palavra, como ministros do Evangelho, mas com desespero no coração, Deus, para que o Senhor venha nessa noite sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, até naqueles cantos e lugares mais escuros, onde o medo, onde o desejo do pecado ainda se esconde, Deus. Entregamos tudo isso no teu altar, para que o Senhor possa visitar a nossa vida. E não sermos uma geração que ouve falar de avivamento, que fala sobre avivamento, mas antes de tudo, Deus, nós queremos ser uma geração que consiga viver um avivamento, que tenha fome de um avivamento. E torne, Senhor, o nosso coração como ministros de Deus, um coração ensinável, e um coração que sempre creia nesse avivamento que o Senhor prometeu, Deus. Torne nós uma geração de
homens e mulheres que possam viver esse avivamento. Por isso, essa noite, arranca de dentro de nós os medos, as trevas, as ignorâncias, as religiões, tudo aquilo que nos afasta desse caminhar livre, Deus. A começar por mim nesse púlpito, Deus, nesse altar. Também ministra sobre cada homem, cada mulher que está aqui nesse ambiente. E Jesus, depois de tudo que o Senhor fará, somente a Ti, e a Ti somente será dada toda a honra, toda a glória. E nós oramos no Teu bendito nome. Todo o povo de Deus diz. Queridos, eu queria falar hoje algumas coisas a respeito dessa lei espiritual. Jejum. E quando a gente fala nessa palavra, é uma palavra tão terrível que se a gente é ameaçado de jejuar amanhã, a gente acorda com fome. E é interessante que quando a gente busca o que são as verdades bíblicas, dá muito confronto. Porque a palavra jejum, ela quer dizer abster-se. Diga comigo, abster-se. E se a gente olhar por tudo que foi ministrado aqui, talvez o alimento seja o menor dos males para nós. Nos abster do quê? Quando a gente olha na Bíblia tipos de jejum, a Bíblia recomenda até para casais, que em tempo de oração, em que se precisa ter ajustes espirituais dentro do casamento, que o casal até tenha um abster-se, um jejum de sexo por alguns dias, até que possam se render mais a Deus e então depois voltam a ter sua vida normal. A Bíblia fala de jejum de alimentos. A Bíblia fala várias maneiras de abster-se. Agora, o mais importante na área de jejum não é passar fome. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer um jejum, abre a geladeira, vê um pedaço de bolo, já sai, está amarrado o inimigo. Aquele pedaço de bolo nem é o diabo. Se fosse o diabo, quando você comesse ele, estava solucionado o problema. Mas a verdade é abster-se do quê? Daquilo que rouba você da presença de Deus. O que é que rouba você da presença de Deus? Hoje de manhã nós apanhamos demais. Acabou a nossa discoteca. Minha coleção de filmes. Meus filminhos. Acabaram com tudo, botou fogo. Hoje eu estava falando com alguns pastores. Talvez aqui dentro, com exceção de 1 ou 2%, a maioria dos ministérios aqui teve um esfriamento um tempo na vida, ou experimenta isso hoje, por causa de uma coisa chamada televisão e sua programação. O que é que rouba você da presença de Deus? Conversa fiada, preguiça, mente que vagueia, tantas coisas que são muito pior do que alimento. E aqui há um ensinamento de uma lei espiritual, exatamente isso, de abster-se. Quando Deus instituiu o jejum para a nação de Israel, notem que há maneiras de praticar o jejum que não tem resultado nenhum. Se você quer alguma coisa com resultado, você precisa praticar da maneira correta. Nós criamos tantos chavões. Vou jejuar por você. Vou jejuar para Deus, para mover o braço de Deus. Vou jejuar para Deus mudar. Irmão, você pode morrer de fome. E Deus não vai mudar em nada. Aliás, aleluia, por isso que Deus não precisa de mudança. Não sei se estou contando alguma novidade para você, mas Deus não tem sogra. Deus não tem dívida. Deus não falou palavrão. Deus não mentiu acerca de ninguém. Deus não precisa de nenhuma mudança, queridos. Por que nós vamos jejuar para mudar Deus? Quem precisa de mudança somos eu e você. O jejum estabelece, não é mudança em Deus. Queridos, Deus ele é imutável. Deus se move, é diferente de mudança. Deus se move e ainda se move só num espaço chamado
verdade. Deus não se move numa mentira. Deus não se move num sentimento. Deus se move na verdade. E é para lá que Deus quer te levar, onde Ele se move. Aleluias. E quando Deus instituiu o jejum para Israel, havia uma promessa. Deus disse: olha, um dia da semana vocês vão tirar, e vocês não vão fazer aquilo que vocês pensam, aquilo que é o dia a dia de vocês. Nesse dia, vocês vão tirar para se entregar a Deus, para se render a Deus, para que vocês nesse dia meditem nas promessas. Qual era a promessa do Antigo Testamento? Toda ela se resumia no quê? Na vinda de Jesus, gente. O personagem principal no Antigo Testamento é Jesus, a vinda dele. Que Israel deveria compreender que viria Emanuel, Deus conosco, o libertador, o rei dos reis, Jesus. Israel fez o jejum, mas não entendeu a promessa. Até hoje eles jejuam e não receberam aquilo que deveriam receber. Queridos, quantas pessoas praticam coisas espirituais de maneira errada e nunca recebem aquilo que deveriam receber? O importante é que você entenda que existe uma lei. Não é o quanto você ora que muda a sua vida, é enquanto você ora o quanto você se rende. É o quanto Deus pode ministrar. E assim é uma lei como o jejum. Eu vou me abster de televisão, não vou mais televisão. E nesse tempo que eu não estou assistindo televisão, eu vou conversar da vida de alguém. Não resolve nada. Você se absteve de um mal e entrou no outro. Jejum quer dizer abster-se daquilo que rouba você da presença de Deus, para você voltar para a presença de Deus. Diga comigo: voltar à presença de Deus. Porque, queridos, na presença de Deus haverá experiências com Deus. Diga comigo: haverá experiências com Deus. Aqueles transmissores de recados de Deus é muito fácil. Qualquer pessoa que tem um cérebro, ele consegue. Agora, transmitir experiências com Deus é diferente. É muito diferente. Eu estava ouvindo uma mensagem de Paulo, no tempo que ele falava acerca de Jesus. E depois, quando ele foi ministrado por Deus, ele demonstrava Jesus. Há uma diferença bem grande entre se reunir e falar de Jesus. Se você ligar um rádio pela madrugada, você vai ver que tem hoje muitos falsos profetas usando o nome de Jesus para atrair pessoas, mas não demonstra o amor dele, não demonstra o caráter dele. Qual o propósito do jejum? A oração tem um propósito, a adoração tem um propósito. O pastor Marcelo bateu muito na gente. A oferta tem um propósito. O jejum tem um propósito também. Os discípulos vieram perguntar: por que os discípulos de João jejuam e os fariseus muitas vezes, mas os seus discípulos Jesus não jejuam? Jesus deu a resposta. Por acaso, enquanto o noivo está presente, é preciso jejuar? Não, claro que não. Imagine comigo, se eu fosse Jesus e Luiz Hermínio fosse Pedro, e eu falasse para Pedro: Pedro, levanta, vem e segue-me. Puxa, como é fácil, né? Por quê? Porque ele ouve com a voz, a minha voz, ouve com seus ouvidos naturais. Ele viu com o olho natural. É fácil. Você acha que foi difícil seguir Jesus? Não. Mas um dia seria tirado o noivo. E então, nesse dia, não é quem sabe, talvez, nesse dia, é afirmativo. Seria obrigado. Você deveria jejuar. Por quê? Jesus saiu de cena, mas ele não saiu da história. E ele disse: você vai ser o pastor das minhas ovelhas. Você vai ter a honra de abrir o reino dos céus, seu pregador do primeiro sermão. Você vai ter que me seguir, me obedecer, me ouvir e não vai me ver.
O objetivo, o propósito do jejum é você seguir Deus pela fé. Não por seus sentimentos, mas abrir a sua fé para seguir a Deus. Agora, ninguém está vendo Jesus, mas nós fomos chamados, ministros, para seguir Ele, ouvir suas ordens. Irmãos, uma das palavras que foi falada aqui, se eu fosse dizer para vocês qual é a pergunta que mais me impacta, e a maior pergunta da igreja, que chega para mim em carta, e-mail, ou coisa assim: pastor, o que eu sou na igreja? Eu já pulei, já dizimei, eu sou dizimista fiel, mas eu não sei o que eu sou na igreja. Qual a minha função? Uma hora fala assim que eu tenho uma cara de diácono, outra hora fala que eu tenho que fazer isso, mas eu não sei, porque nem nós não sabemos o que somos. Não conseguimos nem ouvir o que Jesus quer. O propósito de uma vida de jejum é poder seguir Deus pela fé. Agora, diga assim: o propósito é seguir Deus pela fé. Qual o objetivo disso? Transformar o seu caráter. Transformar a sua vida. Porque se você entra por uma lei espiritual e ela vai te conduzir na presença de Deus, lá vai haver mudança. Nós não ficamos o suficiente em oração na presença de Deus até que haja uma mudança, uma experiência mais profunda. Nós não ficamos na presença de Deus em adoração até que haja uma mudança mais profunda. O que nós sabemos é cantar, irmão. Cantar, até um pássaro faz muito melhor do que a gente. Nós não ficamos na palavra de Deus o suficiente para que isso produza uma experiência com Deus. Nós temos experiência, sabe com quem? Com um negócio chamado versículo. Que Deus não escreveu o versículo nenhum, mas a gente diz: olha, o versículo tal diz isso, mas Deus não está nem dizendo aquilo que diz no versículo. Deus está dizendo umas outras coisas. Você já notou que as caixinhas de promessa? Esses dias eu estava estudando um programa de rádio e os irmãos ligavam e falavam assim: olha, eu queria que você desse uma palavrinha para mim, irmão. E o pastor tirava um negócio daquela caixinha de promessa e falava: o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Aleluia, ele dizia. A revelação é que o Senhor é teu pastor e nada te faltará, irmão. Puxa, eu fiquei pensando, que coisa, hein? E assim foi indo, de repente lá por uns 40 minutos, faltavam uns 20 para terminar o programa, ele falou: irmãos, está quase acabando as promessas. Falei: puxa vida, em 40 minutos acabou as promessas de Deus. Texto como Filipenses 4,13, né? Que a gente gosta de citar muito. Olha, Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 19, a gente até consegue também decorar porque é bonito, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, há de suprir, pagar todas as suas contas. Deus não quer dizer isso. Deus estava dizendo isso para quem praticou o 15, o 16, o 17, o 18. Paulo estava dizendo da vida dele, sobre o cristianismo, sobre a dependência de Deus. E ele termina com essa frase célebre, né? Eu posso, não acreditando em nada. Se eu tenho muito, eu não acredito naquilo. Se eu tenho pouco, também não acredito nessa circunstância, porque eu posso mesmo tudo em Cristo. E aí ele começa a dizer aos filipenses: para vocês que ofertaram, que se preocuparam com o evangelho, que contribuíram, então para vocês Deus pensa o seguinte: somente para vocês, não é para quem decorou o versículo, é para quem praticou isso. Então Deus tem uma promessa. Mas nós não ficamos o suficiente na palavra para ter uma experiência assim com Deus. Pegamos versículos, esquecemos de Deus, esquecemos de tudo. Experiência com versículos não quer dizer experiência com Deus, e nem com as promessas de Deus. Mudança de caráter. Esse é o objetivo do jejum. Não é para mudar Deus.
A gente ouviu a vida inteira pregações dentro do meio pentecostais. Deus não chega atrasado. Terra, Deus não chega adiantado. Eita Deus, Deus chega na hora certa. Irmãos, essa é uma teologia furada. É herética. Hermeneuticamente, é botar Deus numa caixinha. Sabe por quê? Tempo é criação. Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. E quem está sujeito ao tempo é só você. Não pense que você vai chegar no céu e vai encontrar um velhinho meio acabado com reumatismo lá. É que nós criamos chavões e pensamos que Deus vai se impactar com isso. Não, querido. Chavões não mudam Deus. Deus nunca teve sujeito a tempo. Deus criou o tempo. Deus existiu antes, no meio, depois do tempo. Sempre vai ser o mesmo Deus. Agora nós temos uma obrigação. É afirmativo. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu não consigo jejuar, me dá uma dor de cabeça. Às vezes eu digo, mas depois de uma pregação dessa, algumas irmãs ou irmãos vêm assim, pastor, mas eu não consigo jejuar. Falei, então você tem que nascer de novo. Não, mas eu tenho até cargo da igreja. É afirmativo, não sou eu, irmão. Por mim eu te liberaria. Podíamos fazer um acerto. Eu te liberaria. Mas não dá. O chefe supremo, ele disse assim, afirmativo. Se você quer ouvir a voz dele, ele não vai ser visível na carne, ele vai ser visível na outra natureza, naquela que nasceu de novo, naquela que não se vê, mas é aquela que tem que crer, aquela que vai existir de fato. Aleluia. Queridos, eu estava com vontade de pregar uma mensagem, Deus não permitiu. Depois eu perguntei para Deus por quê. Eu fiquei com medo de terminar de pregar a mensagem e ter que parar o ministério. Exatamente por algumas coisas que têm acontecido na igreja, sobre pecados ministeriais. Glória a Jesus. E o pior de tudo, que tudo isso que eu estou falando, não é uma chamada de pregação, é uma chamada do Espírito. Jejum é uma chamada do Espírito. Pode ser que você esteja um momento acabado, você vai ser chamado para um jejum, para se abster da sua televisão, para você se abster de um tempo que você não faz nada, para você se render a Deus para ver uma experiência maior. Talvez você pense assim, eu estou arrebentando a boca do balão. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus não tinha pecado. Agora você imagina, viveu até os 30 anos perfeitamente obediente. Agora Jesus recebe diante do mundo, as testemunhas do mundo, que ele é o Filho de Deus. Está apresentado para o mundo. Não é mais o filho do carpinteiro. Agora ele é o Filho de Deus. Vem o Espírito Santo sobre ele. E ele pensa, puxa, agora sim, estou pronto. Não, você vai jejuar. Por que Jesus teve que jejuar? Porque, queridos, não vem como num chip embutido dentro de um dom espiritual, a vontade de Deus. Jesus precisou conhecer a vontade de Deus. Por isso que Jesus nunca disse, eu faço o que eu quero, eu digo isso. Ele sempre proferiu da seguinte maneira: isso é o que o meu Pai diz. Essa é a vontade do meu Pai. E quando ele se referiu a ele disse, eu e o Pai somos um. Aí se fala, puxa, mas Jesus era filho de Deus também. E você, de quem que é filho? Quem é seu pai? Quem que maneja a sua vontade, seu desejo, seu querer? Aquilo que nós somos dentro do caráter. Por isso, jejum é uma chamada do Espírito. Se você não consegue mais ouvir o Espírito,
Deus vai usar alguma coisa sobrenatural para falar com você. E quando Deus usa uma outra maneira que não seja mais a voz do Espírito falando com você, é perigoso. Deus pode usar um anjo. Talvez seja a segunda questão mais amorosa que Deus tem, é de usar um anjo. E a terceira maneira, não vou entrar nisso hoje, são as mais drásticas, as mais trágicas. Aqui diz sobre homens e mulheres, Jesus falando sobre os odres, caráter, pessoa e Espírito Santo. Ele exemplifica aqui, falando sobre odres, corpo, pessoa, ser humano. Vinho, Ele, Deus, Espírito Santo. E queridos, acompanhem comigo. Quantos ministérios que vocês conheceram, que começaram bem, eram bons profetas, eram homens de Deus, tinham poder, tinham dons, era até gostoso ouvir eles. E hoje, ninguém mais quer ouvir eles. Rompeu-se os odres, foi-se o vinho, foi-se a graça, foi a revelação, foi tudo. Queridos, eu vi um homem desses, no começo do ministério dele. Puxa, eu me apaixonei. Falei, meu Deus, se Deus me desse 10% do que esse homem tem. Recentemente eu vi ele, dá dó. Não tem mais nada. Não tratou do caráter, não tratou do odre, não deixou Deus trabalhar. Aquela graça, aquele poder escorreu, rachou o odre, se foi tudo embora. Quantos ministérios que a gente vê que aconteceu no Brasil, depois se tornou uma vergonha nacional. Porque de fato não deixaram Deus tratar a coisa. Queira Deus, irmãos, que o Espírito Santo consiga falar e a gente ouvir. Para que os ministérios brilhantes que estão aqui, que hoje, talvez nem conhecidos sejam, mas amanhã vão estar na televisão, vão ser os homens e as mulheres de Deus, mas que na metade do ministério não explodam, e a graça de Deus vai embora, e causa um prejuízo terrível para a igreja. 20 anos de ministério, se eu ouvisse só história boa, só bonita de anjinho, eu até queria ouvir isso. Quando a gente olha para figuras na Bíblia, e gente que viveu com a gente, ministérios, é de arrepiar. Eu conheci, e tenho um amigo que hoje ele é pastor, e o amigo dele, eles tinham uma dupla, cantavam, e eu até gostava muito de ver eles cantando. E esse irmão se tornou pastor, esse meu amigo. Ele me convidou para me pregar na igreja dele, alguns anos atrás. Eu fui, cheguei na igreja, ele me apresentou, preguei, terminou o culto, fui na casa dele e perguntei, cadê aquele seu amigo, porque vocês não cantaram hoje? Ele falou, pastor, senta aí, vou te contar uma coisa, aquele meu amigo, senta aí para você não cair, ele mandou matar a esposa, se apaixonou por uma adolescente na igreja, ele era professor na escola dominical, mandou matar a esposa. E a gente pergunta, esse homem é crente? É. Eu fui visitá-lo no presídio. Ele disse para mim, pastor, eu perdi minha vida, o que eu fui fazer? Você pode dizer, não, mas não era crente. E Davi, o nosso bom pastor. Você já notou que nós gostamos de falar de Elias vencendo os profetas de Baal? Que esse, psicologicamente, é a imagem do pregador que nós gostaríamos de ser. Gostamos de falar de Davi matando o leão, o urso, o gigante, porque também essa é a imagem que nós gostaríamos de ser. Mas nós nunca gostamos de falar de Elias,
fugindo como um canalha, depois de fazer um discurso na frente de 3 milhões de israelitas, falando: eu sou o responsável por levar vocês a Deus. Deus existe, é verdadeiro. Então a nação de Israel tem um despertamento agora para seguir Deus. E aí vem uma resposta de uma mulher: assim como se matou aqueles profetas, assim você vai morrer. E ele então abandona a igreja, abandona tudo e foge. E nós nunca falamos disso, porque esse se assemelha mais ao que somos. Nós não gostamos de falar de Davi, quando ele foge como um cão, perseguido pelo filho, e aquilo que ele fez às escondidas com a mulher de um amigo, o filho fez ao vivo, no terraço dos seus palácios. Sabe por quê? Esse é mais parecido conosco no dia a dia, o pecador. E Davi foi um transgressor tão grande que, se Davi vivesse nos dias de hoje, ele seria julgado não por um tribunal do seu país, ele seria julgado pelo tribunal de Raia, porque ele não matou uma pessoa. Numa guerra, quando ele enviou Urias na frente da batalha, a Bíblia diz que muitos e muitos chefes de família caíram. Ele fez um genocídio. Ele não foi o matador de um homem. E é tão interessante que ele estava tão obcecado com tudo aquilo, que o profeta vem falar com ele. E ele diz assim: o profeta falou: olha, se um cara tem tudo e o outro não tem nada, você é uma ovelhinha. Esse cara que tem tudo vem e toma uma ovelhinha dele. Davi falou: esse cara precisa morrer. E aí o profeta fala: esse cara é você. Ele coloca no bolso do amigo, aquele que era o verdadeiro amigo, Urias, bota um bilhete, um homem que não foi nem dormir em casa, porque Israel estava em guerra. Ele falou: como que eu vou dormir, descansar numa cama, enquanto meus amigos estão em guerra, enquanto o exército de Israel, onde tem um Deus vivo? Olha o coração daquele homem em relação a Deus, em relação a tudo, aquilo que um dia Deus viu em Davi. Ele coloca um bilhete de morte no bolso, e Urias leva esse bilhete. E a gente chama esse de bom pastor. É interessante que no Salmo 51, quando Davi diz assim: Deus cria em mim um coração puro. Sabe o que Davi estava dizendo? Deus, eu quero ter de volta o coração que era meu, que estava em Urias. Que aquilo que eu fui um dia, não sou mais. Aquilo foi Urias. Agora o coração segundo Deus não era mais meu, não estava mais em mim, estava em Urias. Talvez Davi podia dizer, tendo uma revelação assim: Deus cria um coração em mim igual Urias teve. Queridos, quantas vezes a gente bota bilhetinho de morte em outros ministérios? Vai, amigo, olha, arrumei para você ir nesse lugar, vai ser uma bênção. A gente pega o telefone e fala: olha, cuidado com o cara que vai indo aí. Porque nós não sabemos quem somos ainda. Por isso que o texto do jejum diz: Deus que vê o que está oculto. Tem coisa que nem você sabe quem você é. Você pode dizer: ah, mas eu não sou. Você pode ser pior do que Davi, pior do que o homem que eu citei aqui. Olha para os seus desejos que você tenta conter. Olha para as coisas que você deseja secretamente, que às vezes você tem vergonha. É interessante que Deus tem uma maneira de trocar isso que está escondido por uma recompensa. Deus me mostrou uma coisa no começo do ministério. Eu comecei a pregar num ponto familiar, um desses grupos familiares. E meu grupo familiar era numa favela, um lugar muito pobre. A minha esposa levava doces, balas. E era interessante que ela tinha todas as crianças do bairro na reunião dela. Era um avivamento. E eu tinha uma mulher e 2 bêbados, que era o marido dela e um amigo, tomando cachaça na reunião e eu pregando. De repente veio um terceiro elemento, que era um irmão muito pentecostal.
Aleluia, até o nome dele era Aleluia. Mudou o cenário. Quando ele entrou na reunião, que eu começava a falar, imagina, não sei pregar até hoje, imagina aquela vez. Aquela vez eu falava aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e para mudar um pouco eu falava glória a Deus, aleluia. E ele começou a falar aleluia, aleluia, daí empolga a gente, né? Falei, eu estou bombando. E eu até podia fazer uma oração e dizer assim, Deus, se o Senhor não quiser aparecer naquela reuniãozinha, não tem muita importância. Mas não esquece de mandar o nosso irmão pentecostal, porque o negócio lá bomba com ele. Ele tem que ir. Aí ele chegou para mim um dia e disse, irmão, ora para mim arrumar um emprego. Vamos orar. Jesus, arruma um emprego. Noutra reunião eu disse, estou trabalhando. Falei, aleluia. Naquela reunião, irmão, ora para mim comprar uma moto, quero evangelizar. Deus, aqui está um verdadeiro homem de Deus. Dá uma moto para ele. Outra reunião. Eu soube que ele estava de moto. Eu nunca mais vi ele na minha reunião. Aí eu comecei a ver ele em boteco, bebendo. Aí eu falei, Deus, eu vou começar a acreditar na teoria da pobreza. Enquanto ele era pobre, era santo. Agora que o Senhor deu uma coisinha para ele, se desviou, é melhor ser pobre e vai tornar as pessoas mais santas. E Deus fez uma pergunta para mim e disse, fala para mim, aonde você acha que ele era mais santo? Lá na sua reunião, dando glória a Deus? Ou lá naquele boteco bebendo? Eu falei, Deus, o Senhor sabe que a nossa reunião, reuniãozinha penteca. Lá, né, Deus? Lá ele era o cara. Não, ele é o mesmo cara. Não tem nenhuma diferença dele na sua reunião e no boteco. É que lá ele ainda não tinha condições. O pagamento da carne não tinha sincronizado. Um dia houve o sincronismo, equivaleu entre o desejo e o possuir. Tudo tem um preço nesse mundo. Você tem um preço. Se não tivesse, Jesus não tinha morrido por você. Mas se o seu caráter não for tratado, um dia chegar o pagamento. Hoje falaram para a gente, nós estamos tão empolgados com essa ideia de um novo tempo, de uma igreja diferente, de uma igreja que seja uma resposta de Deus nas ruas, nas necessidades do pecado do mundo. E pediram, e se nós estivéssemos na televisão com essa mensagem? E aí, pastor, tu mudaria a mensagem? Eu desejo que não. Mas nós não estamos na fama. Não temos um ministério que entra 5 milhões de dólares. E se entrasse tudo isso? Eu fico imaginando por mim, será que eu estaria aqui com 100 pastores na minha frente? Ou trocaria essa reunião por uma reunião? Eu fiz uma decisão. Eu poderia estar hoje andando com algumas pessoas, naquilo que se pode dizer classe evangélica ou meio evangélico. Mas eu fiz uma decisão andar com outra. Outra que pode ser influenciada, que pode ser mudada. Eu poderia estar junto com um grupo que eu poderia ser observado. Mas o meu desejo é que uma geração se levante. Mas, queridos, quantos de nós somos aqui um Davi, chamado de rei, para governar uma extensão tão grande, mas de repente não é tratado em uma área do ministério. E chega um pagamento, Davi,
enquanto ele esteve envolvido com Deus. Essa é uma etapa do ministério interessante. Quando a gente converte, entende o chamado. Primeiro dia aqui, o segundo dia de manhã, que o irmão Gustavo orou por ministérios que seriam enviados, dentro do amor de Deus, dentro daquilo que seria recebido o reino de Deus. Davi era assim, apaixonado por Deus, cantor, adorador. Mas quando veio o poder, em vez de ele continuar assim, ele foi ver mulher nua no terraço. Não tem problema, eu só vou dar uma olhadinha. Tem. Não sabia, pastor, que uma imagem leva 5 anos para ser apagada. Davi, ele introduziu um gigante muito maior, com muito mais poder dentro dele do que aquele que ele matou visível. Às vezes a gente destrói as coisas visíveis e não percebe que dentro de nós tem gigantes maiores. Eu, queridos, confesso para vocês que um homem que me apaixono de estudar a vida dele, quando se refere a compreender a graça de Deus. E talvez Davi compreendeu a graça de Deus em uma outra aliança, que a graça era promessa, mais do que gente que vive na aliança da graça. E para mim, se Davi não compreendesse da maneira como Davi compreendeu a graça de louco, da graça de Deus, Davi seria louco, pelo sofrimento que ele passou. Mas eu jamais queria ser como Davi. Não queria estar na pele dele. Não queria meus filhos correndo atrás de mim com a lança, querendo me matar. Não queria meu filho com desejo no coração de me destruir. E saber que pessoas que estão junto comigo matariam meu filho. Porque Davi não compreendeu que dentro dele tinha um monstro maior do que aquele que afrontava Israel. Às vezes, dentro da gente, tem coisas que são muito maiores do que aquilo que a gente está olhando lá na frente. E talvez o primeiro grande desejo de Deus nessa lei espiritual que é o jejum, é destruir exatamente isso que está escondido. Quando fala de odres, os odres eram usados de safra em safra, e não eram garrafas de vidro como hoje, que você pode quebrar e fazer uma nova. Você tirava o vinho e largava os odres em algum lugar que eram bolsas de couro. E quando chegava a próxima safra, de colocar o vinho, colocar o odre no óleo, no azeite, e passar azeite em todo ele, e várias etapas tinham que ser feito, porque passava uma camada de azeite, aquele odre ressecado, ele consumia aquele azeite, tinha que passar outra camada, e várias camadas, para que quando chegasse o dia de colocar o vinho, ele não tivesse nenhuma parte sem ser contaminado com o óleo. E então se colocava o vinho, e o vinho novo, ele ainda tem fermento dentro dele, ele trabalha. E aquele odre de couro, se fosse trabalhar um pouquinho e não tivesse elasticidade, rompia-se o odre e o vinho se perdia. E é interessante, né, irmão? Que não se perde. Quantos ministérios, irmão, se perdeu? Saiu os dons, saiu a revelação. Sobrou só uma sucata de um cara exclamando de uma vida passada, que há 30 anos ele orava e Deus curava. Não tem mais nada. Não deixou o Espírito Santo tratar o odre. Não deixou o Espírito Santo mexer em todas as áreas da vida. Lá escondido, as emoções. Sabe o que nós mais protegemos de Deus? São nossas emoções. Aquilo que nós deveríamos ser mais expostos em Deus, que são nossos desejos, nossas emoções, são as coisas que nós mais escondemos e mais expomos ao diabo. Depois, lá na frente, quando rompem os odres, a graça vai, o ministério se encontra vazio. Queridos, não quero ser um condenador nessa mensagem, longe disso. Mas Deus está preparando uma outra geração. Deus está preparando outros homens, outras mulheres,
que Deus não quer perder no meio do caminho. Um dia chega o pagamento da carne, querido. Quando Jimmy Swaggart caiu, eu era um novo convertido. Como eu chorei. Queridos, eu não sei o sentimento de vocês, como vocês foram afetados por esse ministério. Mas era um ministério que estava afetando o mundo, pessoas. Quando contaram para mim, eu não acreditei. Não pode, um homem dessa grandeza é mentira das pessoas, não pode. Para mim foi um baque tão grande assim, mas foi. E sabe que as pessoas dizem que eram mais próximas dele, que às vezes ele ficava à noite gritando: Deus me livre disso. Mas talvez nunca se entregou a Deus. Em sã consciência, querido, vocês acham que se o Jimmy Swaggart pudesse raciocinar, ele trocaria a glória? Eu estive na igreja dele, no escritório dele, com ele. Uma igreja que cabe 7.000 pessoas dentro. E que para assistir um culto dele, teria que marcar com 30 dias de antecedência o seu lugar. Reis, presidentes no mundo, quando ele ia viajar numa cruzada, eram os primeiros que queriam ele dentro do gabinete. Você acha que ele trocaria tudo por um ato doentio, que nem prática sexual houve? Será que ele trocaria tudo isso? Não, irmão. É que existiu algo dentro dele que não deixou ele nem raciocinar. Quando existe algo escondido dentro da gente e que chega o pagamento dessa carnalidade e que há uma junção, então a pessoa fica sem raciocínio, sem entendimento espiritual. Não sei por que vocês estão tão silenciosos. Queridos, a natureza da queda não está fora de você, está dentro de você. O pecado, a Bíblia diz em Hebreus, que de perto, tenazmente nos rodeia. Ele rodeia. Agora, a natureza da queda está dentro da gente. E é essa que precisa ser tratada. É essa que precisa ser exterminada. É essa que precisa ser trocada. Se você analisasse um grão de laranja, uma semente de laranja, ela é visível. E ali tem um sonho, tem um projeto. Você olha, você não vê. Você pode olhar por todos os ângulos, não vê a olho humano. Mas ali existe um projeto de uma laranjeira, com centenas de laranjas maduras, com frutos, uma árvore vigorosa. Mas só vai acontecer se você jogá-la num tipo de terreno que essa primeira natureza que se vê morra, para aparecer uma natureza que não se vê. Quando a gente vai para Deus com o visível, é a natureza que pode ter o sonho, a profecia, mas ela precisa morrer para viver a outra natureza que não se vê, mas que vai viver os sonhos de Deus, que vai viver os ministérios que Deus deu, vai trazer a glória de Deus para a terra. Por isso, queridos, informação, pregação, elas não mudam você. Agora imagine, se você entra por uma prática, você se abstém de coisas da vida e você toma uma decisão: agora eu vou me render mais a Deus. Então, você vai chegar num determinado momento que é inevitável. Vai acontecer a experiência. Você vai se aproximar de tal maneira da glória de Deus que ela vai te atingir. Você vai ser sugado para dentro de Deus. E aí vem a revelação de Deus. Aí é diferente, Deus vai trocar o desejo errado por um desejo diferente. Os valores serão trocados. Os medos.
o medo. Você não vai precisar fazer mandinga no seu ministério. Você não vai precisar mentir que seus filhos estão morrendo de fome, que você precisa de ajuda. Você não vai precisar vender pedrinha de Israel, aguinha do Jordão. Porque essas coisas Deus trocou por segurança. Deus trocou por santidade. Eu falei, queridos, tem algumas coisas que eu sou extremamente radical. Não consigo ser diferente. Quando nós começarmos a dizer que Deus está representado nisso ou aquilo, é porque não temos mais Deus. Aí trouxemos uma latinha vermelha que representa o sangue de Jesus. Daquele dia em diante a igreja não acredita mais em Jesus, acredita na latinha vermelha. Mas é um ato profético, queridos, eu tenho muita vigilância quanto a isso. Sabe por quê? Jesus, quando em João 7,7, que tinha um cerimonial em que derramava um sacerdote, ia na fonte de Siloé, pegava um jarro de prata com aquela água e derramava na esquina oriental do templo para ver se aquele era o ano, se num ato profético representativo, se aquele seria o ano que Deus faria. Então nasceu o rio prometido em Ezequiel. Jesus não disse, olha, aquilo ali me representa. Jesus disse, eu sou, eu estou aqui, nada mais me representa. Acabou a representação. Agora sou eu mesmo que estou aqui. E quem crê em mim, queridos, avivamento, vai vir um fulano, Benin vai vir, aleluia, por ministérios assim que nos ajudam. São talvez guerreiros de Deus que fazem muito mais do que, fazem até pelo que a gente falha em fazer. Mas, queridos, avivamento não vem por outros. Avivamento vem por quem crê dentro dele. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a palavra, do seu interior, de dentro daquele que crê. Por que nós transferimos tudo isso para crer em pedaço de pano, em pedaço de pau? Se nós estávamos num pastor pregando, a mesa dele parecia um centro de macumba. Era tijolinho. Se você comprasse tijolinho, nunca mais vai faltar tijolo na sua construção. Ou aquele que fala assim, olha, se você comprar esse envelope dourado, der uma oferta de $100 e levar esse envelope dourado, nunca mais vai faltar ouro na sua casa. Nem se aquele pregador acreditasse 10% daquilo, ele não dava aqueles envelopes, ele ficava tudo para ele. Abra comigo a Bíblia em Isaías 58. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, até nem parece com a gente. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. E eis que jejuais para contenda, rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, Deus falando, que o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como junco, e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? Chamaria isso tudo de jejum e dia aceitável do Senhor? Queridos,
Tem coisas que a gente faz para impressionar Deus e os homens. Por isso que o texto que nós começamos lendo, diz assim: o dia que você se retirar, se abster de alguma coisa, não precisa contar para ninguém. Você não tem que parecer a ninguém que está fazendo isso. Não é assim que Deus quer. Deus quer você. Um dia eu encontrei um pastor vestido de mendigo. Estava com pano de saco e cinza. Eu olhei para ele e falei: pastor, você desviou? Ele falou: não, eu estou me humilhando. E eu fiquei pensando o seguinte: falei, pastor, quantos dias você está assim? Muitos dias, eu vou ficar muitos dias. Fiquei imaginando, eu não queria ter nessa época a minha filha naquela igreja e ela casar. Você já parou para pensar? Você leva todos os seus convidados, e aí sai na foto, de repente na foto sempre aparece um monstro. Sabe por quê, queridos? Não tem base bíblica. Não é para aparecer para os homens a sua humilhação. A coisa, às vezes esse tipo é um tipo de orgulho. É tentar provar para os outros que somos melhores, que somos mais espirituais. E até dentro de uma psicologia é uma doença. Sabe por quê? Porque Deus nunca mandou ninguém competir com ninguém. Jamais deveríamos procurar ser melhor do que os outros. A única mudança que Deus quer em relação a você mesmo é que você mude e seja melhor do que você é. É a sua mudança. Sabe qual é o jejum que Deus escolheu? Não é que você faça algo para mudar Deus. A resposta está a seguir. Qual é o jejum que Deus escolheu? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Vou ler alguns versículos salteados, depois você, ou melhor, vamos todos. Porventura também, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se ouvires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem demora, e a tua justiça irá diante de ti. Sabe quem é a tua justiça? Jesus. E a glória do Senhor, não é a sua força, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então a sua oração será assim: então clamarás, e o Senhor responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Você tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a sua alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. Não vai ser o quarta-feira da vitória só. Fartará a sua alma até em lugares aonde está seco, não flui nada. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. E tem mais, Deus vai estendendo a bênção, pegando todo mundo lá na sua casa. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sabe qual é o jejum que Deus escolheu? É interessante que essa palavra ligaduras da impiedade e ataduras da servidão é a mesma palavra que é Gálatas 19, obras da carne. É a mesma palavra. Sabe qual é o jejum que Deus escolheu? Não é o que você muda a Ele, é o que Ele vai destruir em você. As obras da carne, ligaduras da impiedade.
Aquela coisa de medo, como vai ser o meu ministério amanhã? Qual o ministro que eu tenho que destruir, que está me atrapalhando? Qual é a igreja que ameaça porque roubou um membro meu? Vou colocar diante de Deus isso. Esse é o seu interesse, não é o de Deus. Eu estava nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, 11. O meu advogado mandou um papel errado para a imigração. Eu tive que ficar um ano nos Estados Unidos sem poder sair. E nesse tempo eu tive um tempo muito bom com a minha esposa, com a minha família. Talvez o tempo que eu mais convivi com a minha família. Eu trabalhava numa universidade americana e eu tirava um tempo para ficar comigo, um tempo nesse trabalho e um tempo maior com Deus. E nesses dias Deus me ensinou muito esse assunto aqui. E meu filho, ele tinha uns 12 anos, 11, menor, Paulinho. E eu estava em casa numa tarde ensinando ele umas coisas, né, tipo pai ensinando o filho a amarrar o cadastro do tênis. Nós pegamos um barbante um pouco comprido. Eu disse para ele: filho, vem cá, eu vou ensinar você a laçar, fazer laços. Ensinar a dar nó, né, nó cego, nó de vaqueiro, alguns nós que eu sabia. E ele falou: pai, esse. Eu fiz um nó de laço de vaqueiro, fiz uma armadilha assim, e falei: vai ali, meu filho, eu vou laçar você. É assim, ó. Aí brinquei, lacei ele. Ele falou: pai, deixa eu ver se eu aprendi. E aí, pai, na frente de filho, é um bobo, né, Luiz Emílio? Mas pai velho assim, filho novo, né? Faz tudo que o filho quer. E ele falou: pai, passa correndo. A gente passa correndo e fala: E ele tentou me laçar, primeira vez, não conseguiu. Na segunda, na terceira, ele conseguiu aquele laço, me pegou meio assim. E ele falou: pai, para aí. Ele puxou o laço, deu uma volta em roda de mim, era um barbante. Aí ele disse: vamos ver se eu sei dar um nó, pai. Ele deu um nó. Aí ele deu mais uma volta. Falou: deixa eu ver. Eu olhei para aquela minha estrutura, aquele barbantinho. Falei: a hora que eu quero, eu saio desse negócio. Ele foi passando aquele negócio, dando nó, se empolgando com aquilo. E eu fui juntando minha perna. Ele foi passando. De repente, quando ele estava lá embaixo, dando um nó, eu me desequilibrei e caí no tapete da minha sala. O inimigo é sujo, gente. Ele olhou para mim e falou: pai, sabe o que eu vou fazer agora? Falei: desamarrar, filho. Não, fazer cócega. Aí eu tive que me ungir de autoridade e dizer para ele com toda a autoridade: filho, não faz isso, eu te pego. Aí ele olhou para mim com aquela cara, falou: pega. Aí você tem que clamar por um socorro externo, né? Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Principalmente quando eu comecei a falar para o diabo: sai das minhas finanças, eu te repreendo. E ele, com aquele ar zombeteiro, falava: como? Quem está amarrado não sou eu, quem está amarrado é você. Você começou brincando. Só uma voltinha, só esse mês eu não vou ofertar. Vou assistir só esse filminho. Pastor Jamal, quando o cara for numa locadora, ele vai enxergar você na consciência dele. Aí você olha na rua, eu estou falando isso para os homens, né? Passa aquela mulher com pouca roupa, você fala: Deus, eu não vou olhar. Eu não vou olhar, Deus. Eu não vou. Eu me recuso a olhar. Eu me recuso a acreditar nos meus sentimentos. Aí de repente você fala: mas só uma olhadinha, não tem problema. Aí quando já está um tormento dentro de você, aí você fala: diabo, eu te repreendo, eu te amarro. O diabo fala: como?
Tem quanto súplica você faz em alguma área da sua vida, parece que Deus não ouve. Porque esse é o momento de largar muitas coisas, querido. E você dizer assim: Deus, eu vou no jejum que o Senhor quer. Vou desligar a televisão. Queridos, um seriado, você assiste as primeiras 3, 4 partes. E aí você diz: no meio do seriado eu paro. Para no meio do seriado, você vai ver que jejuar de comida é fácil. 24 horas, um filme que cada dia é um demônio de 1 minuto. A gente vai dormir pensando: e agora com o Bauer? É aquele tormento. Será que ele aguenta até amanhã? Sabe qual é o jejum que Deus escolheu? Aquele que você vem amarrado, com desejo errado, tudo torto, tudo caindo, mas você vem. Esse é o jejum que Deus escolheu. Não é que você mude Deus, é que Ele vai mudar você. Sabe, então você vai desligar a televisão e dizer: eu vou me abster, agora eu vou voltar a ser um homem livre. E você fala assim: Deus, eu estou aqui, eu nem sei o que orar, mas eu estou aqui, Deus, eu quero ficar com o Senhor. Eu tenho passado 4 horas com porcarias, agora eu quero ficar 4 horas com o Senhor. E aí vem aquelas mãozonas, né? E sabe, o próprio Deus, Ele vai destruir cada ligadura da impiedade, cada atadura da servidão. Você não vai ser mais escravo do medo, não precisa mais fingir, não precisa mais mentir, não precisa mais fazer mandinga dentro da igreja. Deus vai te sustentar. Deus vai fazer seu ministério ser cumpridor de todo chamado. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus vai arrebentar tudo, quebrar tudo. Aleluia. E quando você voltar dessa experiência com o Senhor, vai ter alguém que fala assim: agora a moda é vender a aguinha do Jordão. Você vai falar: Deus me livre da fonte que eu venho, do rio que eu tenho. Você é um mendigo. Eu não quero coisinha de aguinha do Jordão. Tem uma fonte inesgotável. O meu povo vai beber, vai se banhar. Aleluia. Te camparabababa. Eu quero terminar aqui com um testemunho meu de um tempo no meu ministério, daqueles tempos que Deus consegue falar com você. Eu ia pregar numa conferência de santidade. Eu seria o último pregador, o melhor. Encerrar a campanha, chave de ouro. A gente se sente assim, né? Se você é o primeiro, você pensa: eu vou ser o que abro as coisas. Eu vou quebrar tudo. Vou deixar assim uma beiradinha para cada um aqui, porque o resto eu vou. Mas eu queria ouvir um irmão que falava muito sobre santidade e teve uma experiência muito forte com isso. E coincidentemente ele é argentino. Eu fui ouvi-lo, queria muito ouvi-lo. E aí sentei, eu seria o pregador da última noite, me deram lugar de honra assim. Quando o pregador olha, a gente pensa que está olhando para mim, me viu. Ele começou a pregar, mas muito simples. Ele falou sobre as obras da carne. Gálatas. Depois dele pregar, mas uma coisa tão ungida assim, que você podia pegar Deus num lugar. Aí quando ele terminou, ele fez um apelo. Tinha uns 1000 líderes. E ele disse assim: agora eu quero os ladrões, os que roubam, vem aqui na frente. Você precisa se consertar.
E um grupo de pessoas levanta chorando, gritando, começa a se ajoelhar na frente. Eu pensei, puxa vida, eu não sou isso. Como a igreja do Senhor Jesus está feia. Ele falou, agora os prostitutos. E à medida que ele ia falando, agora os feiticeiros. E à medida que ele ia falando, cada tipo de pecado daquele, eu ia dizendo, eu não sou assim. E um grupo de pessoas saía do lugar e começava a gritar, chorar, pedir misericórdia. De repente, eu olhei para trás, não tinha mais ninguém. E Deus falou comigo uma coisa tão extraordinária. Deus falou assim, no meio dessa gente, eu tenho um que é muito pecador. Tem um aqui que é o pior de todos. E eu abri meus olhos, comecei a observar, até com um olhar espiritual. Mostre-me, Deus. Aí Deus falou assim, não viu ainda? Não. Então vou te trazer um espelho. E eu disse para Deus, Deus, você não entendeu. Porque o senhor não entende que não viu o cartaz quando entrou? Depois da manhã eu que vou encerrar essa conferência. Sabe quando Deus passa no seu espírito uma revelação de quem você é? Deus não precisa de 15 dias. Deus precisa de 1 segundo, 1 milésimo. Revelação é a presença de Deus passando num conhecimento. Deus não está sujeito a esse tempo que a gente pensa. E aí, em 1 segundo, Deus me mostrou exatamente quem eu era. A primeira coisa, Deus disse assim, o seu maior pecado é com Cristo aqui. Porque sobre cada pecado desses, você se justificou. E o único que tem direito de justificar pecados se chama Jesus Cristo, não Irineu. Em segundo lugar, Deus começou a passar no meu espírito quem eu era. Sabe quando você compra um carro novo? E Deus tinha me dado algumas bênçãos. E você chega numa reunião, está aquele irmão com aquele Corcelzinho 2. Você encosta do lado dele e pergunta assim, quanto você pagou nesse carrinho, irmão? Ah, com a bênção de Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo, a igreja orando, e Deus me abençoou, e eu paguei 12 mil. É o seguro que eu paguei do meu carro. Aí Deus abençoa a gente. E era para você estender essa bênção a outro. E aí você chega para o outro e fala, como é que está teu ministério? Irmão, estou passando uma luta. Para mim, tá. Estou nadando. É bênção demais. Assim você está dizendo assim, olha, você tem pecado. Você tem algum problema, porque comigo Deus, eu nem penso, Deus já me dá o dobro. E você arrasa com o irmão na frente de você. E Deus começou a passar isso. E eu comecei a ver isso. Sabe o que eu senti? Nojo. Sabe você sentir nojo de você mesmo? Da sua existência, do seu ministério, do seu chamado, daquilo que você diz que é revelação, daquilo que você diz que é bênção, agora é lixo. É comida podre. E eu olhei para aquele pregador. Uma coisa eu sabia. Eu não podia sair daquele lugar daquele jeito. Eu disse, Deus, permita que eu tenha oportunidade E aquele pregador foi tão usado por ele, ele sabia que eu ia ser o pregador. Ele sabia que só tinha eu ali. Mas ele obedeceu a Deus. E ele disse assim: ainda você pode vir. Ainda você pode vir. Gente, eu corri para aquele altar e disse: eu sou o pior de todos.
Deus arranca esse monstro. Arranque isso de dentro de mim. Gente, quando eu me levantei naquele altar, eu tinha vontade de abraçar, beijar aqueles ministérios, dizer que eles eram os homens mais ungidos e que Deus tinha dado uma tarefa. Agora a minha visão sobre o ministério era outra. Não era mais competir, ser o melhor. Agora era achar que os outros eram melhores. Esses dias nós já marcamos tanto esse lugar vindo aqui, né? Uma das coisas que a gente precisa entender como ministério, irmão, que esses dias os monstros precisam ficar aqui. A gente precisa ir embora diferente, com decisões. Não quero botar bilhetinho de morte no bolso de ninguém. Eu quero ser um homem livre, uma mulher livre, fazer parte do reino de Deus. Eu quero voltar para casa e vou arrumar um jeito de Deus me pegar mesmo. Vou estar entusiasmado para orar, para jejuar, para voltar meu ministério, ser um ministério livre de novo. Queridos, na nossa caminhada de ministério, você sabia que nós matamos os melhores amigos? Gente que Deus colocou do nosso lado com um depósito de um tesouro divino, e aí nós destruímos e com boa moral. Aquele não merecia estar conosco, aquele foi um traíra. Não, irmão. Nós colocamos as pessoas no matadouro. Não fomos amigos. Usamos aquelas pessoas como se fosse um bagaço de cana. Extraímos o suco delas. Aí, quando elas não têm mais nada, nem pedimos, porque o que elas vão falar para os outros, que elas estiveram do lado de um lobo, de um assassino, de uma pessoa que não foi um pastor. Um amigo no ministério é um dos maiores patrimônios que a gente pode conquistar. Mas às vezes temos tanta coisa ruim dentro de nós, que nos acercamos das pessoas por interesses. Não é para ajudar, porque aquele tem uma possibilidade de eu ser visto, de eu isso e de eu aquilo. Condenamos tudo e esquecemos de olhar para dentro de nós. Eu hoje não vou pedir para vocês virem aqui na frente, não, para se ajoelhar, nem para orar. A Bíblia fala que a conversão, a palavra converter, é uma palavra que sai da palavra arrependimento. Ela tem mais conotação no Novo Testamento do que no Velho. Porque a conversão é uma atitude de mudança. É você tendo atitudes, diga comigo atitudes. E uma das coisas da nossa vida como ministro, talvez que mais pecamos, sabe o que é? É que nós ensinamos outros a fazer coisas que nós não fizemos. Porque achamos que estamos dentro de uma lei que funciona para os outros. Para nós é a lei da compensação. Então, quando vemos outro ministério, nunca temos a capacidade de olhar que era uma oportunidade de a gente ser abençoado, de a gente, aquela era uma oportunidade que Deus colocou aquele ministério exatamente para você ser um supridor, para que a bênção de Deus chegasse sobre a sua vida. É a oferta do arrependimento. É quando você vem no altar com conversão, com atitudes. Quantos gostaram dessa conferência esses dias, queridos? Quantos de vocês gostariam de estar na próxima? Queridos, se realmente você gostou,
Você não vai aparecer sozinho na próxima conferência. Se realmente você gostou, isso aqui moveu você, você vai convidar 10, 12 pessoas. Aí você pode chegar para o Luiz Hermínio e falar: Luiz Hermínio, você é meu amigo. Você não veio aqui furtivamente, sozinho, buscar alguma revelação para entregar para um rebanho escondido, não. Quando a gente se aproxima de ministérios, é uma oportunidade de você servi-los. Sair com a unção que tem naquele ambiente, naquele lugar. Não é querer as coisas do ministério do outro. A diferença está em Elias, Eliseu e Geazi. Eliseu nunca quis nada de Elias, mas serviu e queria entender como é que vinha essa unção que estava sobre Elias. Serviu de tal maneira que quando Elias se foi, a unção que ele recebeu foi dobrada. Geazi queria as coisas de Eliseu, saiu um leproso. Essa noite eu queria encerrar aqui com atitude, com conversão. Uma das ofertas que nós devemos dar, queridos, é em prol de pecados. Erramos com ministérios que passaram por nossa vida, roubamos eles, sugamos eles. Poderíamos ter ofertado. Desde ontem Deus está martelando isso no meu coração. Tanto que eu cheguei para o pastor Luiz e disse: pastor, você vai fazer oferta? Ele disse: eu faço antes do culto. Falei: não faz não, é uma palavra de Deus. Aliás, Deus tem me dado 2 palavras muito fortes. E uma eu pensei que eu daria para você, pastor, sozinho. E Deus não permitiu isso. Em relação à sua vida, seu ministério. Que hoje você está se encontrando num lugar que você não compreende. Que você não está conseguindo entender. Porque é maior do que o seu raciocínio. Talvez Deus não permitiu que eu falasse isso sozinho e falasse aqui, porque Deus precisa que pessoas ouçam isso. Vai levar um tempo para sua mente absorver tudo que está dentro do seu espírito, as mudanças que estão acontecendo. Mas esse é o caminho. E todo o sofrimento e a pressão que você está recebendo hoje emocionalmente, é um tempo que Deus está tratando com você. Você precisa passar isso. Não tem como ser diferente. Deus não pode te poupar disso. Porque o que Deus vai fazer com você é uma coisa nova, diferente. Você pode ter certeza que vai chegar um momento que vai romper tudo isso. Então a sua mente vai ter uma renovação de tudo aquilo que Deus está estabelecendo no seu espírito. É muito maior do que você imagina, é muito maior do que essa pressão está sobre você. A sua mente está sendo conformada com a revelação do Espírito dentro de você. Deus tem me mostrado que você tem estendido a mão, buscado, pedido, gritado que alguém te socorra, que alguém te pegue na mão, mas não dá. Esse é o momento que você vai precisar passar com o Senhor. Deus está mudando os níveis do seu ministério, da sua chamada.
Esse desespero é a morte. Queridos, vocês não têm extensão de conhecimento do que Deus está fazendo nesses dias. O que é que está acontecendo com o seu chamado, o seu ministério? As mudanças. Eu quero fazer a última coisa que Deus me falou aqui. Não quero ir além do Espírito, não.